O diagnóstico de Deus. Agora, o que Deus viu foi totalmente diferente do que eles disseram que viram. Eles disseram que estavam enriquecidos em bens e eram espiritualmente ricos. Eles tinham alcançado êxito, não necessitavam de nada. Porém, Deus viu isto de outra maneira. Ele disse: vocês não sabem isto, porém são desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus. Ora, quando um povo está assim, especialmente nu e não sabe, deve haver algo tremendamente errado. Certamente algo deve estar acontecendo. Será que Deus não tem cegado seus olhos como ele fez com os judeus? Será que o evangelho está voltando aos judeus? Será que a história está se repetindo? Eu digo que sim. Deus diz que esta igreja da era de Laodiceia é desgraçada. Esta palavra vem de duas palavras gregas que significam suportar e prova. E isso não tem nada a ver com as provas que sobrevêm a um verdadeiro cristão, porque Deus descreve um cristão em prova como abençoado e sua atitude como de gozo, ao passo que está descrito a expressa em palavras como desgraçada e miserável. Quão estranho nesta era de fartura, nesta era de progresso, nesta era de abundância, como pode haver provas? Pois bem, é estranho, porém nesta era, a fartura e oportunidade, quando todos têm tanto e há ainda mais o ser obtido, e com todas as invenções para fazer em nosso trabalho e tantas coisas para nos dar prazer, de repente, encontramos as doenças mentais atingindo um tão grande número de pessoas a ponto de alarmar a nação, quando todos deveriam estar felizes, sem realmente nada com que se entristecer. Milhões estão tomando sedativos à noite, estimulantes pela manhã, correndo aos médicos, dando entrada em manicômios e tentando abafar temores desconhecidos através do álcool. Sim, esta era jactancia-se de suas tremendas reservas de bens terrenos, porém o povo está menos feliz do que nunca. Esta era jactancia-se das suas realizações espirituais, porém o povo está menos seguro de si mesmo do que nunca. Esta era jactancia de melhores valores morais e é mais corrupta do que qualquer outra era desde o dilúvio. Ela fala acerca do seu conhecimento e ciência, porém está travando uma batalha perdida em todos os campos, porque a mente e a alma e o espírito humano não podem compreender ou manter-se a par de todas as mudanças que têm vindo sobre a terra. Em uma só geração, temos percorrido todo o caminho desde a era do cavalo e da carroça até a era espacial. Estamos orgulhosos e jactanciosos por isso. Porém, por dentro há uma escura caverna, vazia, que está clamando em tormento. E sem uma razão conhecida, os corações dos homens estão desfalecendo de medo e o mundo está tão tenebroso que esta era poderia muito bem ser chamada a era dos neuróticos. Ela se jactancia, mas não pode sustentar o que diz. Ela clama por paz e não a paz. Ela clama que tem grande abundância de todas as coisas, porém continua ardendo de desejo como um fogo insaciável. Os ímpios
diz: meu Deus não tem paz. Eles são miseráveis. Isto significa que eles são dignos de pena. Pena? Eles desdenham da pena. Eles estão cheios de orgulho. Eles se gabam do que têm, porém o que eles têm não resistirá ao teste do tempo. Eles têm edificado sobre a areia movediça, em vez da pedra de revelação da palavra de Deus. Em breve vem o terremoto, em breve virão as tempestades da ira de Deus em juízo. Então vem repentina destruição. Apesar de toda a sua preparação carnal, eles ainda estarão despreparados para o que vem sobre a terra. Eles são aqueles que, apesar de todos os seus esforços terrenos, estão realmente opondo-se a si mesmo e não o sabem. Na realidade, eles são dignos de pena. Tenha pena das pobres pessoas que estão nesse momento ecumênico do último dia, porque o chamam de movimento de Deus, quando é Satanás. Tenha pena dos que não conhecem a maldição da organização. Tenha pena dos que têm tantas igrejas belas, residências, paróquias tão formosas, coros tão magnificamente treinados, tanta demonstração de riqueza e uma forma de adoração tão silenciosa e reverente. Tenha pena deles, não os inveje. Volte aos velhos armazéns, volte aos aposentos mal iluminados, volte aos porões, volte para o mesmo mundo e mais de Deus, volte para menos do mundo e mais de Deus. Tenha pena dos que se fazem suas grandes alegações e falam dos seus talentos. Sinta por eles como sendo digno de pena, porque em breve serão dignos de ira.